que nós possamos, nesses instantes iniciais, serenar os nossos corações, elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos espíritos amigos, aos espíritos dirigentes da nossa casa de oração, que nós possamos, nesses momentos, suavizar os nossos pensamentos, deixando de lado tudo aquilo que fez parte da nossa vida corrida, do nosso dia a dia, a fim de que possamos, de maneira serena, recebermos o tema da noite, que ele possa tocar os nossos corações e promover as devidas modificações da nossa trajetória, na nossa caminhada. Então, na noite de hoje, o tema é o capítulo 25, Buscai e Achareis. Para começar um pouquinho a falar sobre esse tema, né? Eu não sei se alguns de vocês já tiveram oportunidade de ler A Divina Comédia, do Dante Alighieri, né? Que é um livro maravilhoso, com 3 tomos desse tamanho, bem grossos, né? Que fala em termos do que a gente desconhecia, né? Ele escreveu esse livro no século, por volta de 1200 e pouco, 1300, então a gente sabe que naquela época a gente não falava ainda de doutrina espírita, né? E naquela época, o Dante escreve em forma de poema, imagina só, 3 livros, quem conhece a obra sabe que é uma obra enorme, né? Em forma de poesia, falando exatamente do inferno, do purgatório e do paraíso. Nessa obra, né, ele traz a sua viagem em todos esses campos, né, que a gente falou há pouco. Ele faz uma viagem até o inferno em busca da sua amada Beatriz, que havia desencarnado. Depois ele faz um novo movimento e vai conhecer o que ele dizia purgatório. E, por fim, ele chega no paraíso. E lá encontra a Beatriz, felizmente, né? Então, nessa obra, né, para alguns espíritas, inclusive para Kardec, já é um lance, um alerta para que nós possamos entender o processo reencarnatório e que ninguém morre, né? Que a gente muda a nossa vestimenta por uma vestimenta mais leve e vamos habitar a nossa verdadeira casa, que é a casa celestial. E então, para nós espíritas, passado todo esse tempo, a gente é muito esclarecido hoje, né, de que a vida não termina quando o nosso corpo físico, né, é deixadinho aqui por um tempo, né? O nosso espírito continua vivo e continua viajando pelos espaços, né? Nós sabemos que cada um de nós vai se reencontrar com os seus mentores, com os seus amigos espirituais, com os seus familiares, né? Que estão sempre ao nosso lado. Pena que a gente não vê sempre, né? Às vezes a gente sente uma mão amiga, um aconselhamento durante o nosso sono, mas é um processo ainda que não dá total força na gente para que a gente acredite que lá em cima nós vamos ser recebidos. E seremos, certamente seremos. Podem confiar que todos nós vamos ser recebidos pelos nossos pares, pelos nossos afins, né? Então, se nós estivermos numa situação aqui de violência, né, do não perdão, vamos encontrar lá aqueles que nos são caros. Da mesma forma que quando habilitados no amor, no bem, no perdão, na misericórdia, nós vamos também receber a misericórdia dos nossos amigos espirituais que vão nos abraçar quando da nossa despedida do corpo físico. Lá no plano físico, no plano celestial, seja em qual casa, em qual departamento nós estejamos alojados, a gente não vai ficar o tempo todo no descanso, não. Como fala lá o nosso irmão Dante Alighieri, né? Quando ele fala do paraíso, que a gente fica sentado numa nuvem, reconfortado, vê só as pessoas que a gente ama, né? Meio que sem fazer nada. Na realidade, nós vamos sim ter um tempo de recuperação,
Mas após esse tempo de recuperação, mãos à obra, né? A gente vai se tornar trabalhador daquele espaço. Vamos receber orientação até que, de repente, seja combinado conosco, né? Nós já temos uma certa evolução, digamos que a nossa reencarnação não é impositória, não é compulsória. Nós vamos ter opções, né? Para que possamos dar continuidade à nossa caminhada eterna. Então, nós em espíritos, com os nossos perispíritos, vamos retornar, né? Sermos abrigados, aconchegados por um corpo de carne, por pais que talvez tenhamos já alguma afinidade ou não. Receberemos como irmãos alguns amigos, outros nem tanto. Nos casaremos, teremos filhos e assim por diante. A gente tem uma certa programação que a gente conhece. E agora vou fazer um paralelo aqui com a nossa área de trabalho, né? A gente sabe que quando a pessoa quer construir ou reconstruir alguma obra, uma casa, uma residência, uma escola, um prédio ou coisa assim, o que ele faz primeiramente? Ele lá, pensando no que ele quer reconstruir ou construir, ele vai traçar, né, um croquis. Vai fazer mais ou menos, eu quero 3 quartos, eu quero um banheiro, eu quero um banheiro social, eu quero uma lavanderia, eu quero um lugarzinho para o meu pet, eu quero um jardim. E ele faz um desenho, né? Ou então chega lá para o arquiteto, né? E passa esse recadinho, olha, eu quero isso, aquilo e tal. Então é criado, né, um croquis sobre aquilo, que é a base daquilo que nós pretendemos construir. Da mesma forma, o nosso espírito, lá na nossa casa celestial, também vai fazer a mesma coisa, né? Nós vamos estabelecer um croquis. Então, olha, eu acho que vamos ser da mesma família, vamos nos casar, vamos ter determinados filhos. Olha, aquele a gente ama tanto, vamos acolher. Olha, aquele lá foi uma pessoa difícil. Talvez seja um momento de a gente reatar as nossas vidas. E assim nós temos um croquis, uma coisa básica, né? A gente enrola aquele croquis, bota embaixo do braço e voltamos para a escola terrena. E quando aqui chegamos, né, a gente vai adicionando, né? Lá no nosso trabalho, a gente sabe que tem uma planta básica, né? Depois tem uma planta hidráulica, tem uma planta elétrica, né? Tem até quem faz a planta do paisagismo. Hoje em dia, da segurança da nossa casa, do som que é monitorado pela Alexia e assim por diante. Então, são vários desenhos que se sobrepõem àquele projeto inicial. Na nossa vida, no aqui e agora, da mesma forma, nós também vamos, né, agregando aquele esboço inicial da nossa vida com outras coisas. Muitas coisas daquelas que nós passaremos, por exemplo, na nossa vida adulta, não estavam lá na programação. Foram resultado do quê? Do que nós vivenciamos na nossa infância, na nossa juventude, ou são resultados dos processos anteriores das nossas outras vidas. Iniquidades, né? Compromissos inacabados, atitudes inconsequentes. Então, tudo isso, né, vai abrindo possibilidades para que nós possamos compor a nossa construção de vida. E quando a gente faz esse projeto para nossas vidas, certamente, se nós tivermos fé, nós vamos facilitar muito, né, para que a gente faça boas escolhas que nos levem ao progresso espiritual que nós estamos almejando. Ninguém vem para cá, né, para passar a vida em branco, para ficar sentado às nuvens, né, como Dante fazia lá na sua obra, e deixar a vida correr simplesmente. Nós temos a preocupação de nos melhorarmos, de sairmos daqui melhores do que chegamos. Então,
a partir daquele esboço inicial que nós vamos recompondo com as várias plantinhas, né? Nós vamos criando possibilidades de desenvolver outros aprendizados. Então, além daquilo que a gente veio para cumprir, a gente pode avançar, né? A gente pode descobrir, através da leitura de um amigo, a casa espiritual, agregar aos nossos conhecimentos, conhecimentos outros que facilitem a lida na nossa vida. E a fé funciona como uma alavanca, né? O exercício da fé. Vocês vejam, Jesus, né, que é um médico de almas também, ele já nos preparava para essa função especialíssima da fé, né? Hoje a gente sabe que dentro da psicologia, dentro da neurolinguística, se usa desse processo, que é a mesma força que nós chamamos de fé, para eles tem outro nome, um nome mais técnico. E as pessoas vão no local de trabalho, vão nas escolas, fazerem palestras para incentivarem o exercício do que para nós é a fé. Então, é muito importante, a gente sabe o que a gente consegue. Então, quando fala na lição de hoje, buscais e achareis, nós sabemos que durante todo o período de encarnado nós vamos fazer isso, vamos buscar. Vamos buscar ser bons alunos, mas isso não é moleza, a gente tem que fazer um esforço, né? Nós vamos buscar uma adequação dentro da nossa área profissional, também vai exigir esforço. Nós vamos procurar, dentro da nossa vida familiar, né, do nosso dia a dia, usarmos da resiliência, usarmos da paciência, usarmos do perdão, né, do colocar olhos e óculos cor-de-rosa para olhar para o outro com maior benevolência, né? Quando se trata de adversários, muitas vezes nós temos que usar esse óculos. Então, dentro desse todo esse processo que nós vamos usando, nós buscamos a Deus, né? Buscamos como? A gente busca com o exercício da fé. E aí tem uma passagem que eu trouxe das Elucidações de Emmanuel, trazida pelo espírito de Francisco Cândido Xavier, que chama-se Campeonatos. E ele diz assim: buscai e achareis. Jesus, Mateus, versículo 7. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros se teriam atrofiado. Se o houvesse sentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Aí ele começa a descrever várias situações. Então, do poeta que se inspira, mas que trabalha fortemente com as suas técnicas e com a sua inspiração para tornar aquela obra cada vez mais perfeita. Do poeta, assim como Dante, que escreve e reescreve várias vezes para que aquele poema se torne imortal, né? De outras áreas. E, de repente, eu achei incrível, porque eu tinha pensado de falar sobre uma pessoa, e nessa procura, né, como o acaso para nós não existe, né? A gente sabe que tudo tem uma razão de ser. Ele fala também dos atletas. Olha que coisa interessante, atual, né? A gente está falando tanto da necessidade da atividade física, e ele fala aqui do atleta. Atletas depende de tempo indeterminado, manejando bolas e raquetas, ou submetendo-se a severos regimes em matéria de alimentação e de disciplina, para se garantirem aos galanis da evidência. Então, nós sabemos que para que a gente chegue ao ponto, atingir a busca que nós estamos, nós vamos precisar de esforço, de muito esforço. E agora eu abro um parênteses, porque aqui ele fala, pelo que a gente tem nessa leitura sobre atletas, sobre um tenista. E nós, o nosso grupo familiar, trazido pela esposa da Dani, um amigo dele, é um exemplo do buscar e achareis, né? Ele é um jovem hoje já,
mais maduro, né? Mas quando era muito jovem, ele era um tenista já bem consagrado aqui no Brasil. E em certo momento, ele dando aula para outros alunos, houve um problema no telhado, estava pingando, os alunos começaram a reclamar, ele subiu no telhado para fazer o concerto e levou um tombo de uma altura altíssima. Esse jovem, que é um exemplo para nós, o nome dele é Maurício, ele ficou sem movimento nenhum depois de muitos anos de tratamento, daqui para baixo. Então, ele tem dele só firme o pescoço, né, que sustenta a cabeça, e os braços. E ele é um exemplo do buscar e achareis. Porque ele poderia, um jovem bonito, que gostava de dançar, que era um atleta já profissional, podia realmente largar as coisas para trás, ficar se lamentando. E o que ele fez? Um exercício constante, né, de fisioterapia, com os preparadores, com um monte de tratamentos, e o exercício dele constante de não se sentir inútil. Ele é um exemplo para nós, né? Quanta gente que tem tudo de bom e mesmo assim adormece, passa o tempo, perde a reencarnação. Ele não, aos 20 e poucos anos, ele começa todo esse exercício, toda essa disciplina que o Emmanuel fala aqui. E se torna, hoje, ele é um atleta paralímpico, representa o Brasil. Anda de avião, mora sozinho, dirige um carro especial. E o que? Ele trabalhou o que ele tinha, né? O que ele achou que podia aproveitar. Os braços, ele tem uma força no braço enorme, que consegue segurar no carro para poder se deslocar para o carro, que consegue fazer todos os trâmites, né? Digamos assim, esse processo dele foi ajudado, porque com o esforço ele teve condições de se prover. Então, ele tem um carro adaptado, ele tem um apartamento adaptado, né? E continua a sua tarefa. E viaja e representa o Brasil lá fora. Então, é um exemplo para a gente. Quando a gente olha para uma pessoa assim, vitoriosa, né? Como diz Emmanuel aqui, que chegou nos galardins da evidência, pelo seu próprio esforço, a gente percebe que quem busca realmente encontra a solução dos seus problemas. E às vezes nós ficamos choramingando, reclamando da nossa vida, da situação financeira, da saúde, de tudo mais, não é? Quando a gente vê exemplos aí de vida fantásticos, né? E a gente tem esse contato com essa pessoa, convive conosco, e então é mais forte, né? Porque às vezes a gente está meio reclamão e olha para ele e fala assim, meu Deus, né? E a gente sabe que como ele tem só da cintura para cima, com mobilidade, ele tem certas restrições, né? Ele tem que andar com a sua bolsinha lá para recolher urina, etc, etc. Então, a força que ele exerceu, né, para buscar aquilo que ele queria, é um exemplo claro aqui. Por isso que ele conseguiu ser vitorioso, né? Ele não se deixou esmorecer. Aí tem outro momento aqui, que a gente vai procurar falar, né? Que nós, todos, somos dignos de apreço pelas técnicas obtidas para obter o êxito naquilo que buscamos, à custa do longo esforço. E todos, enquanto sem intenção, traçam o caminho que nos indica as vitórias da alma, porquanto existem campeonatos ocultos, sem qualquer aplauso do mundo, embora atenciosamente seguidos pela esfera espiritual. Então, quando nós nos determinamos a reencarnar, pegamos o terreno das nossas almas limpo, né? A gente sabe que Deus nos dá a possibilidade de termos aquele véu que nos protege de quem nós fomos, né? Dos equivocados que fomos no passado. E a gente pode plantar uma construção nova, nos renovarmos como pessoas, nos reabilitarmos perante o nosso próximo. Então, e ter a certeza, como disse Emmanuel, né, que nós temos essas conquistas, né, que são o que nós buscamos interiormente, sem aplauso de ninguém, a não ser de nós mesmos.
e daqueles que nos aguardam na espiritualidade, né? Para que a hora, no momento que a gente retorna, fala assim, olha, muito bem, dessa vez você conseguiu bom êxito, né? Você vai ser contemplado com um projeto novo para vidas futuras. Então é importante que a gente saiba, né? Exercer esse buscar, né? Para que a gente ache realmente o nosso caminho, a nossa proposta, aquilo que almejamos para a nossa caminhada, com o exercício também da nossa vontade. Ninguém chega lá, ficar sentado na nuvenzinha. A gente certamente tem que buscar, né? Reconstruir com afinco a luta diária de todos nós para nos melhorarmos. Felizmente, nós, como espíritas, temos a oportunidade de entender que a vida continua. Porque tem gente que fala assim, eu não vou, quando eu partir dessa, eu não volto mais, né? De forma orgulhosa, né? Porque imagina, quem somos nós para nos dizermos perfeitos, né? Anjos, arcanjos, para estabelecermos lá só na espiritualidade a continuidade da nossa existência. Certamente voltaremos sim, 1, 2, 1000 vezes, tomara que aqui no plano da Terra, né? Se não escorregarmos demais, porque senão a gente vai para plano inferior, né? Tomara que a gente torne, né, a nossa volta, o nosso retorno, um reencontro também daqueles que já nos são caros, né? Aqui na Casa Espírita nós nos sentimos fortalecidos, nos sentimos inspirados. É um momento da gente estar mais perto, né, daqueles que nos guardam na qualidade de mentores, de orientadores, de anjo da guarda, como quer que sejam, né? E a gente sabe que isso também nós buscamos, não é? E não foi fácil. Eu sei que para muita gente, para estar aqui hoje, né, num dia de chuva, na Casa Espírita, no momento do Evangelho, no momento do passe, é bastante complicado. Quantos compromissos, quantas situações, quem nós deixamos lá para ser cuidado, os filhos que nós deixamos estudando, aqueles que estão em casa, às vezes, um pouquinho adoentados, e mesmo assim, a gente exerce a nossa fé, o nosso buscar para estarmos na Casa Espírita, nos renovando, nos reestruturando, e também balsamizando as nossas almas para que possamos transcorrer durante a semana com maior tranquilidade. Então, que nós possamos buscar, né, na edificação da nossa construção pessoal, termos o bom êxito. Se na nossa casinha a gente gostaria de ter, né, além do básico, né, como diz, casa de engenheiro, sabe por que a gente fala casa de engenheiro? Porque casa de engenheiro é básica, né? Pá, pá, pum. Aí a gente tem a casa de arquiteto, que tem aquele móvel gostoso, que tem a varanda aconchegante, que tem o balanço para os netos, não é? Que tem a piscininha pequena que seja, para que a gente possa ficar tomando sol e conversando, né? Que tem uma área de lazer confortável, que tem a nossa cama tranquila, gostosa para dormir, com um monte de fotografias dos nossos amores. Então é assim, que a gente possa construir a nossa casa, não tão rígida, mas que passe pela mão do arquiteto celestial, que certamente está conosco, nos orientando e nos protegendo. Então vamos fazer as nossas orações finais. Senhor Jesus, permita nesses instantes, em uníssono, trabalharmos uma energia poderosa de muita luz, de muita paz, envolvendo o planeta que nos recebe como escola, envolvendo seus governantes, balsamizando os lugares onde a violência, as guerras, a violência estão sendo ainda operadas, que nós possamos vibrar também pelo nosso Brasil, pátria do Evangelho, envolvendo todas as casas de orientação crística, que possamos envolver todos os trabalhadores do bem e que agora possamos nos dirigir mentalmente até os nossos lares, abrindo portas, janelas,
permitindo que uma luz intensa possa banhar todos os cantinhos da nossa casa, iluminando, trazendo alegria, trazendo conforto espiritual, que possamos trazer flores brancas para compor a organização da nossa casa, que possamos ainda criar cintas magnéticas no entorno da nossa casa, do nosso apartamento, do nosso prédio, dando toda a proteção para que a convivência entre todos ali reunidos se faça de maneira tranquila. Possamos ainda expandir a luz do nosso lar para todos os nossos vizinhos, que possamos sentir nesse instante ainda a necessidade de envolvermos aqueles queridos irmãos necessitados de amparo, de aconchego, e aquela vibração especial que nós vamos direcionar até aquele irmão necessitado. Nós vamos agradecendo a oportunidade que a espiritualidade nos reserva para esses momentos, aguardando em silêncio para a segunda parte dos passes da nossa casa. E que possamos nos reabastecer ainda mais com energias poderosas da espiritualidade. Que assim